Eu vou ver o vídeo. Eu vou ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Eu tô falando essa porra mesmo. Agora eu quero ver o vídeo. Eu quero ver o pronunciamento. Quero ver o pronunciamento. Agora já tô na. Porque senão eu vou voltar no mesmo tempo. 25 minutos. Vou ver 25 minutos. Boa noite, gente. Antes de mais nada, Eu achei que esse cara fosse o presidente do esporte. Peço desculpa. Não é. a gente imaginava hoje um jogo tranquilo, um jogo com atletas que queriam jogar bola, né, com time que vinham para fazer um jogo de Série A. Sport e Vasco da Gama, né, são times que fazem jogo de Série A. Tá maluco, né? Já começou mal. Não vai ver jogo de Série A, não. Nem de Série B. Tá tudo bem. Não é um jogo de torcida, não é um jogo de multidões, um jogo de equilíbrio, um jogo de qualidade. Não é? Não. Era isso que nós esperávamos. Esperou, era isso irmão? que a gente Uma parte trabalhando. Mas não é fácil. Não é fácil fazer futebol no Nordeste. Não é fácil fazer futebol por aqui quando você tem toda uma pressão. E aí eu quero relatar para vocês algumas coisas que acontecem mesmo antes do jogo. Não é, para vocês terem uma ideia, não é mudança de tabela. Lógico, o regulamento permite. Não é, só não permite que haja alteração na última rodada. Mas vocês veem, a gente jogava na quinta-feira, não é, contra o Londrina, e o Vasco jogava na sexta. Agora. Um dia depois da gente. A gente poderia jogar, inclusive, dependendo do resultado do jogo do Vasco, com Londrina já sem chance na sexta-feira. Não é? E aí o Vasco vai e, por solicitação, ninguém sabe de quem, não é? Consegue. Do Vasco. Ah, foi a Globo que pediu? Não, mas o Vasco vai jogar na Globo Ai, vamos perder o jogo. Esse jogo do sábado é da Globo? Aí já era, irmão. Todo vascaíno sabe que o Vasco na Globo é... Pra tu ver como é que o Vasco tá na merda. Todo jogo do Vasco na Globo é a derrota, né? Mas o Vasco joga direto. Transferir o jogo dele para o sábado. Né? Nós tivemos na CBF essa semana, não é, questionando, não é, o que foi que aconteceu. Porque, do ponto de vista legal, não tinha nenhum impedimento, mas do ponto de vista desportivo, sim. Não é, você tem uma interferência em times que estão efetivamente buscando a classificação, não é, e que vão brigar até a última rodada, e você tem mudança, não é, nesse tipo de condição. Não é, e Ele queria que o jogo do Vasco fosse antes. Porque se o Vasco vencesse o Criciúma, o Londrina não tinha mais chance. E aí o Londrina iria jogar com menos tesão contra o Sport, né? Eu tô no... né? É isso. Aí nós não conseguimos mudar. Né? Depois eu soube até que o Vasco protestou, né, com relação à nossa mudança de data. Né? Como se a gente não pudesse. Eles podem mudar a data e a gente não pode. Eu já fiquei sabendo que eles já estão trabalhando também para a semana seguinte. Aqui ele deu uma de Ciro Gomes, né? Meteu uma de Ciro Gomes contra o Gregório do Vivier, né? Ele reclamou que o Vasco mudou, aí ele mudou também. Aí ele falou, a gente não pode mudar, só eles. Mas tu mudou também. Tu tem assessor? Não tem assessor, tô sozinho. Mas também, se tivesse também, não tem problema. Foda, então reclamou, fez igual. Tudo bem. Porque a gente joga contra o Operário também depois deles. Não é? E aí eles já estão tentando uma nova mudança de data. Privilégios, situações que são dadas Muda toda hora essa porra. Adianta, vai pra trás, vai pra frente. Uma merda. a determinados times que você não entende. O Sport sofreu e vem sofrendo ao longo do campeonato todo com questão de falta de critério entre o relacionamento de VAR e do juiz O de... Sport mudou o jogo. O Sport vai jogar quinta-feira contra o Londrina, vai jogar sexta. Não tá aqui na tabela pra mim. Pode jogar quinta-feira. Então, vou ser honesto com vocês. Sport, Criciúma. Eu vi isso aqui. Eu vi essa parte até agora, eu vi. Sport, Criciúma, alteração. Ó. Sport Criciúma não. Sport Londrina. No Google, Sport Londrina tá pegando que é sexta-feira. E não quinta. Só que aqui, CBF alterou a data do jogo. Pra sábado. O Vasco e o Sport jogam no mesmo horário. Então tá confuso. Né? Ou seja, mudou também. Ele mudou. campo. Ele falou que mudou, né? Tanto que ele falou, o Vasco reclamou que mudou. Não é, isso aí não é a primeira vez que a gente relata, isso não é choro, não é até porque não é choro de perdedor, porque nós não perdemos o jogo, não é, mas é o que tem acontecido. Não é, você vê claramente que a bola, né, no primeiro tempo nós tivemos 2 lances que o VAR podia ter chamado, 2 lances de possíveis pênaltis. Pô, por favor, né? Eu estou falando de possíveis pênaltis que podiam ter sido analisados pelo VAR, não é, o VAR não chama. Alguém viu o jogo? Pô, se tu viu o jogo, por favor. Quando é no segundo tempo, no final, aos 44 minutos de jogo, o juiz... Um cara no chat falou o seguinte, você está falando que não quer ser clubista, mas você só ouve o lado do Vasco. Eu fui ouvir o lado desse cara aqui. Olha o que ele vai falar agora. Ouve, de verdade, ouve. Não é, manda o jogo seguir, viu com clareza, e depois não é, o VAR chama e ele volta atrás. A cara de constrangimento do senhor Rafael Klaus, quando ele se volta para o campo Ouça. E faz o sinal que está marcando, não é, o pênalti, é uma coisa que entristece quem faz futebol.
Não é? Você vê claramente o constrangimento dele, não é, ao dar o pênalti. Não é? Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, Ouça! que dentro da conversa que nós tivemos, não é, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do Sport que não tinha sido pênalti. Ah, juro, pô, irmão, juro por Deus. Aí tu fala assim, não, Camilo, tu tá sendo clubista, qual é a emoção, a flor da pele. Tem que ouvir o lado do cara. Eu tô ouvindo. Pô, tu jura? Tu jura pra mim, irmão? Pô, jura? Tu jura, juradinho? Pô, sem sacanagem, tu jura? Dá pra levar a sério? Porque, tipo assim, pô, irmão, desculpa. Se ele tá falando a verdade, acaba o campeonato, irmão. Vamos acabar o campeonato? Acaba a Série B, irmão. Acabou. Se quem tá falando a verdade, acaba. Aí vem os caras do Sport. Tá maluco? Fala, cara, não foi, mas tem que dar. Não foi, mas tem que dar pro Vasco. Vou fazer o quê? Não foi, pô. Não foi, mas vou ter que dar pros caras. Não foi pênalti, caralho, mas eu vou ter que dar pra eles, cara. Tu não viu, porra? Caralho, o Vilani pedindo pênalti. Porra, que ideia é essa, cara? Caralho. Não é? Um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo. Não É, isso é lastimável mesmo. Tem jeito, o caos é horrível. Um árbitro que, não é, conseguiu um conceito através da sua imposição moral, não é, da ética, não é, chega e diz aos atletas que não foi pênalti e depois é obrigado a marcar um pênalti. Isso é gravíssimo, mano. Desculpa, isso é loucura, pô. Ética, não é, chega e diz aos atletas que não foi pênalti e depois é obrigado a marcar um pênalti. Ele é obrigado a dar um pênalti. Não é obrigado a dar um pênalti, quando ele poderia, e a palavra final, não é, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. Não é? E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, e que não tinha sido pênalti. E relatado para mim, para o treinador Claudinei, não é, que inclusive ele tinha dito aos atletas do Sport que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo, não é, para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Não é? Coisa de... Aí tu acertou. Porra, tá. Eu sabia que uma parada... Pô, aí tô contigo, pô. É, aí sim. Porra, aí 4 minutos de vídeo, ele vem com os fatos, pô. Moleque, né? Camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Né? Coisa de moleque, né? De moleque. Não é de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Não, imagina. Não tá, não. Não. Você? Não. Tá, não. Imagina se tivesse. Porra, mais um pouco ele tava lá forçando o portão junto, pô. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para viver um espetáculo. É isso aqui, tá ligado? É chancelado pelos caras, mano. Os caras chancelam, não repudiam não, irmão. Os caras não repudiam a ação dos caras, não. Não é para viver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália. Ah! O torcedor vai pro estádio pra não ser agredido, mas pra agredir. Olha só, cara. Juro por Deus, irmão. Juro, nem arde a cara, hein? Ó. Estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para viver um espetáculo. Não é para viver um jogo de futebol, não para ser agredido. O cara do chat veio falar para mim que eu tenho que ouvir o lado do cara. Eu tô sendo clubista, tá? Não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é para cima do torcedor. Isso tudo acima do torcedor. Esse aí é o Twitter. Tá em vídeo, tá relatado. Olha o arremesso, olha o arremesso, olha o arremesso. Olha o arremesso. Olha só. Cadê? Aqui. Abaixa! Ai! Quase que pega o torcedor do Sport. Meu Deus do céu, gente. Olha. É um perigo, hein? Meu Deus do céu, gente. Olha de novo. Olha a violência. Olha o vandalismo, hein? Olha. Caralho, vai tu... Fiquei preocupado. Atleta jogando cadeira, não é pra cima do torcedor. Isso pra cima do torcedor. Isso tudo tá em vídeo. É vídeo, você viu? Relatado em vídeo, não é? E aí você tem depois, não é, uma situação onde a Polícia Militar rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, não é, porque prontamente interviu, prontamente conseguiu contornar toda a situação. A gente viu.
Foi muito rápido. Então, não é, no intervalo muito curto, contornou a multidão, não é fácil contornar a multidão, controlar essa multidão. A Polícia Militar consegue controlar essa multidão e diz, dentro do campo, o Tenente Coronel Washington relatou ao trio de arbitragem que tinha condições de segurança para que a partida prosseguisse. Não é? Disse isso claramente na minha frente, na frente do presidente, na frente de dirigentes do Vasco, não é? E, inesperadamente, não é, o trio de arbitragem, sob protesto da diretoria do esporte, resolve ir para o vestiário, não é, para tomar a decisão de dentro do vestiário. E aí, paz, minha gente. Dentro do vestiário, ele manda chamar o comandante do policiamento do jogo, não é, manda chamar, não é, o treinador dos dois times e um dirigente de cada time, para comunicar que não ia prosseguir a partida por falta de segurança, tendo, inclusive, nessa hora, sido interrompido, não é, pelo comandante, pelo coronel Washington, e quando ele relatou que a Polícia Militar garantiria a segurança para a continuação do espetáculo. O que foi dito dentro de campo foi relatado dentro da sala do árbitro também. Não é? E mesmo assim, o juiz resolve, não é, alegando que não teria condições, não é, de garantir a segurança. Não é? Eu não sei como é que ele diz isso, porque quem garante a segurança é a Polícia Militar. Não é? E ele resolve encerrar o jogo de dentro do vestiário. Não é? Eu quero observar o seguinte: o time do Vasco imediatamente correu para dentro do vestiário. Não é? Vocês viram quem estava dentro. É bizarro. O cara queria que o jogador do Vasco saísse na porrada com o torcedor do esporte, pô. É bizarro. O cara é completamente descolado da realidade, mano. Não dá, tá ligado? De campo, que a diretoria, não é, e a comissão técnica do Vasco chamou os jogadores para dentro do vestiário, não é, não queria o jogo. Não queria o jogo mais em situação nenhuma. E aí o árbitro acaba o jogo dentro do vestiário, não é, sem os times dentro de campo, só o Sport dentro de campo. Não é, o Vasco no vestiário, o Sport dentro de campo e o árbitro dentro do vestiário, porque ele teria que ter voltado para o campo. Ele teria que ter voltado, ele teria que ter ido verificar as condições do campo, ele teria que ter... Ele queria um enfrentamento. Ele queria uma batalha com pau. Ele queria o Klaus na linha de frente, irmão. Saindo na porrada. Peidou. Ido verificar o relato que a Polícia Militar fez a respeito das condições de segurança para o prosseguimento da partida. Ele sequer foi. Ele no vestiário, não é? Ele não chamou os capitães dos times, que é o correto fazer, de dentro do campo. Ele teria que ter feito isso dentro do campo. Mas nem coragem, não é, de ir para dentro do campo ele teve. Ele peidou. Ele peidou pra porrada. Não é? Porque essas decisões, não é, quando elas envergonham, quando elas são tomadas sob a égide da obscuridade, não é? Elas são difíceis de explicar. Elas são muito difíceis de explicar. Talvez ele não tivesse condições de explicar isso dentro de campo. Preferiu dentro de uma sala, não é, apenas com a representação de 2 pessoas por elenco, na frente da Polícia Militar, não é, dizer que ia encerrar a partida porque não tinha condições de jogo. Não é, sob protesto do esporte, não é, protesto dos atletas do esporte, que em momento nenhum deixaram o campo, ficaram lá aguardando o reinício da partida. O treinador chamou o elenco, o treinador deu novas orientações táticas para aqueles, sei lá, 6, 7, 8 minutos. Não é, essa parada, o pênalti aconteceu. E torcedor, cara, você assistiu o jogo? Os torcedores ficaram 4 minutos em campo. Ninguém ocupou o campo, não. Irmão, desculpa. Você viu o jogo? Eu que te pergunto. Porque 15 minutos depois que os torcedores do esporte invadiram o gramado, tinha torcedor sendo medicado dentro do gramado. Tinha torcedor do esporte sendo consultado, medicado, dentro do gramado. 15 minutos depois. Não é 4. Tu viu o jogo que eu vi? Ou tu viu, tu tava vendo UFC? Combate? Tu não tá nem aí, pô. Tu queria tentar 4 minutos fazer o gol no Vasco pra subir na tabela. Foda-se as pessoas. Foda-se. É isso, a verdade é essa. Esse cara tem o mesmo pensamento, foda-se. Tá ligado? Essa que é a verdade, irmão. Tá ligado? A verdade é essa. Aos 44, então você tinha ainda mais 1 minuto e fora o desconto, né, de substituição do VAR. Nós teríamos ali mais de 6, 7 minutos, com certeza. 7 minutos, pô. É isso que ele queria. Ele queria mais 7 minutos de jogo. Para prosseguimento da partida, o Sport estava pronto para voltar ao jogo. Nós dissemos a ele por diversas vezes, ao árbitro, que tinha... Ô, Rox, desculpa, irmão. Eu tô falando torcedores do esporte porque eu não sei o nome. Se souber o nome, tu me fala, tá ligado? O Carlos, o Lucas, o Pedro, o André. É óbvio que não é a torcida toda do esporte. Senão era milhões de pessoas invadindo o gramado. Eu tô falando dos torcedores que invadiram. Mas se tu quiser me dar o nome. Eu abri a live falando que é pra não generalizar. Só que eu não sei o nome dos caras. Eu tenho que individualizar os caras. São os torcedores que invadiram. Desculpa. Se tu souber o nome, eu falo. O Pedro Henrique, o Paulo,
o Carlos, né? Porra, fudeu. Aí... Tínhamos condições de voltar ao jogo. Não é que o time estava dentro de campo. Não é quem não estava dentro de campo era o Vasco da Gama. Quem não estava dentro de campo era quem achava que o resultado estava de bom tamanho. Irmão, sem sacanagem, tu falou que... Só pra lembrar, né? É porque eu não tenho imagem. Cara, sem sacanagem, tu falou que os torcedores ficaram 4 minutos. Cara, juro por Deus, depois de um tempo legal, o Wagner Love, ou sei lá quem, tava tentando levar um cara doidaço de volta pra arquibancada. Eu não sei qual que era o Sabino, mas não foi 4, nem 5, nem 6, nem 7, não. O maluco não voltava nem fudendo. O cara tava tentando convencer o maluco a voltar e o cara não voltava nem a pau. Beleza? Não foi 4 minutos não, tá? O cara sem camisa. Estava bem conveniente e por isso permaneceu dentro do vestiário acovardado. Não é porque condições de jogo. Não é? E aí nós vamos falar aqui de São Januário, como se o São Januário fosse um grande estádio que oferecesse grandes seguranças para a torcida. Todo jogo de futebol é um risco. Todo ele. Quando você bota 60, 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, é um risco. Né? Se fosse assim, a gente não tinha início em nenhuma partida de futebol. Ele vai passar o resto do vídeo agora justificando uma invasão ao gramado. Beleza? Acabou de falar São Januário, 60 mil pessoas. São Januário cabe 20 mil pessoas. Não sabe nem quem tá falando. A gente não teria mais jogo de futebol. Era um esporte banido. Ou então um esporte para jogar constantemente de portões fechados. Né? Incidentes acontecem. Diferentemente do esporte que estava aberto, portão, tanto que entraram. Lamentáveis. E aí eu quero dizer que a diretoria do esporte não compactua com o tipo de comportamento que a torcida teve. Uma torcida específica que provocou toda essa situação. Né? Nós não compactuamos com isso. Embora foram provocados por pessoas que... Tá vendo? Ele não vai em nenhum momento dar o braço a torcer que os caras fizeram merda. Ele vai chancelar a entrada dos caras em campo. Devem ser punidos e o esporte vai cobrar uma punição veemente, mas daqueles que praticam outro jogo, é daqueles que muitas vezes praticam atos racistas, e vão contra a torcida nesse sentido, e aí está dentro de campo e dá esse tipo de exemplo que deram hoje. Não foi só um jogador do Vasco da Gama, não. Foi mais de um, que provocou isso tudinho. E quem provoca, quem dá causa é beneficiado. Ele realmente acha que o Vasco foi beneficiado, pô. Eu tô falando isso, tá ligado? É por isso que eu falei, pô, Casimiro, cara, tu tá nervoso. Eu não tô nervoso não, mano, mas não entra na minha cabeça. O Vasco empatou o jogo. Os caras invadiram o gramado pra dar porrada no jogador do Vasco. O jogador do Vasco foi pra dentro do vestiário. Ele acha que o jogador do Vasco foi beneficiado, pô. Porque o resultado que o Vasco queria o tempo todo, e vocês viram isso, jogou pelo empate. Então, quem deu causa a tudo isso foi beneficiado durante esse processo. Então, é lamentável. O esporte vai analisar, junto ao departamento jurídico, que situações poderão ser tomadas, poderão ser adotadas. Ele vai pedir o banimento do Raniel. Não, mas sem sacanagem. O que ele vai querer fazer? Ele vai pedir o banimento do Raniel? Ele vai pedir o banimento do... Tanto no sentido de ser ativo nessa relação processual, como no sentido de defesa, de porventura qualquer assunto que possa vir que tentem prejudicar o esporte, porque a gente pode esperar tudo dessas pessoas que estão nesse comando, nessas pessoas que estão gerindo o futebol. Infelizmente, um jogo como esse contra o Vasco era para ter sido um espetáculo maravilhoso, como estava sendo, até os 40. Claro, até o teu time tomar um empate, tu tava feliz pra caralho. Depois... Tem 4 minutos de jogo, termina dessa forma. Então é lamentável e é isso que a gente teria. O jogo tava ótimo, tava espetáculo, até ele tomar o gol. Aí depois ele ficou puto. Para dizer aqui a vocês. Augusto, boa noite. Caralho, mano. Augusto, boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse qual o sentimento do esporte em relação à lisura do campeonato e em relação ao segmento, né? Como é que vocês seguem no campeonato depois de tudo isso que aconteceu hoje? Olha, nós temos 3 jogos ainda. Esse jogo não está jogado. Ainda tem disputa. Isso que a gente conversava com nossos atletas ali. Era um jogo que a gente poderia ter essa vitória e aí nos colocaria numa situação melhor. Mas esse jogo tem 3 rodadas. Vasco vai jogar, Bahia vai jogar, Grêmio vai jogar e nós vamos jogar. Nós vamos buscar os 9 pontos que a gente tem para disputar pela frente. Vamos buscar a vitória contra o Londrina. Respeitamos o Londrina. Mas com sinceridade, você acha que se a confusão fosse antes do pênalti, o Vasco sairia de campo? Não, o Vasco ficaria em campo. O Vasco queria tanto empate que os jogadores do Vasco iam sair na porrada com torcedores do esporte pra bater o pênalti. Entendeu?
torcedores do Sport iriam entrar, os jogadores vão falar, não, eu vou bater o pênalti, me dá a bola, me dá a bola, me dá a bola, me dá a bola, tu pegou a bola, me dá a bola, me dá a bola. Ele ia fazer isso. Pelo amor de Deus. Cara, e tipo assim, olha só. Caralho, inacreditável. Não tem jeito, irmão. Tu quer justificar a porradaria? Não, o Vasco voltaria. O Vasco voltaria. O Vasco só fugiu do jogo porque empatou. Beleza? Se não, o Vasco esperaria. O Vasco estaria até agora esperando pra voltar o jogo. Tá ligado? Tu quer essa realidade paralela? Tu quer a realidade paralela? Onde o Vasco fugiu do jogo? Aceita, beleza, irmão. Fica à vontade com a tua realidade. Tá ligado? Tudo bem. Tá correto, isso aí. É isso aí. Tinha condição de jogo, pô. A torcida do Sport tava tranquila, pô. Se o jogo terminasse 1-1, a torcida do Sport ia virar as costas e ir embora. Tava suave, pô. Tava, pô, seguro. Tava tranquilo, pô. Londrina, uma grande equipe, bem treinada pelo Adilson Batista, mas nós vamos para cima. Nós vamos jogar para buscar os 3 pontos. Agora a gente lamenta quando a gente vê, não é, cenas como essa, não é, que a gente não consegue compreender, e aqui eu não vou fazer acusação de ninguém, eu só posso dizer que eu não consigo compreender, não é, como determinadas decisões são tomadas, como aqui relatada, não é, de uma volta, de uma marcação quando o árbitro com convicção. Ele nunca viu o VAR atuar em nenhum jogo, nunca viu o VAR. Ele nunca viu. Primeiro, ele está sendo apresentado pro VAR. Diz que não foi pênalti, inclusive diz aos atletas do Sport e reafirmou para mim e para o treinador Claudinei, na frente do treinador do Vasco, do diretor do Vasco, na frente da Polícia Militar, dentro da sala do VAR, onde nós estávamos, que não tinha sido pênalti, que tinha inclusive dito aos jogadores do Sport que não foi pênalti, e depois ele é obrigado a voltar atrás, porque o VAR chama e diz que foi pênalti, e a forma como o jogo foi encerrado. Né? Com a Polícia Militar, quem tem aqui a competência de dizer que o jogo tem garantias de segurança para prosseguir é a Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento, junto com as seguranças particulares que são contratadas pela agremiação que está realizando o jogo de futebol. E o Sport cumpre mais do que a risca, mais do que o recomendado, não é, pela Federação Pernambucana, não é, pela própria CBF. O Sport cumpre mais do que é recomendado para garantir segurança ao seu torcedor, não é aquele que vem assistir o espetáculo. Não é? Então, assim, a gente acha, não é, estranho, não é? A gente não consegue buscar uma justificativa plausível, não é? Algo que pareça, não é, ter começo, meio e fim. Não é? A gente não consegue ver. E como eu disse aqui, por uma série de fatores que você vê ao longo de toda a semana. Não é? Que você começa a presenciar isso, a verificar isso, a ter atitudes diferentes entre um time e outro. Não é? É isso que a gente nota. Agora nós vamos brigar. Se o Vasco alterar o jogo dele da outra rodada, nós vamos alterar o nosso também. Certo? Nem que a gente tenha que ir para a justiça. Nem que a gente tenha que ir para a justiça. Eu estava observando, eu acho. Não precisa desse show. Já mudou o jogo. O Vasco mudou o jogo, ele mudou também. Tá querendo forçar uma situação que não existe. O Vasco mudou a data do jogo, o Sport mudou também. Os dois mudaram. Ele tá querendo criar uma situação que durante a semana aconteceram coisas. O Vasco pediu pra mudar o jogo, mudou. O Sport mudou o jogo também. Ele fez assim, foda-se, o Vasco pediu. A Globo pediu pra mudar o jogo do Vasco pra transmitir, beleza. O Sport pediu também pra mudar o jogo e mudou. E o Vasco protestou que o Sport mudou e a CBF falou, valeu, foda-se. Acho que o Vila Nova, não é, um mês atrás, se sentiu prejudicado contra a arbitragem e o clube entrou na justiça comum como árbitro, contra o árbitro. Não é? Pode ser, a gente vai... Adiantou pra caralho. Dá uma olhada se isso é cabível. Não é? O que não dá para admitir é o Sport não conseguir a vitória, não conseguir seu êxito, não é, com a situação como a que houve hoje aqui. Boa noite, Carreiras. Na saída do Klaus, ele até conversou com o nosso amigo João Vitor, e o João Vitor perguntou a ele se ele voltaria para dar prosseguimento à partida. Ele disse, possivelmente, sim. E aí eu queria saber de você, dentro do andamento daquela situação toda, da conversa que vocês tiveram dentro de campo até a sala do árbitro, ele mudou a opinião dele com relação se iria dar prosseguimento e depois voltou atrás, dando por encerrada a partida? Tem certas situações que você não consegue presenciar, não é, ou verificar de onde vem o comando. O juiz tem um rádio, não é, você não consegue verificar de onde vem isso. Agora que, de fato, quando ele estava dentro de campo, a orientação que ele deu, inclusive para o delegado da partida, inclusive para os representantes da Federação Pernambucana de Futebol, o Burégio, o Gustavo, que estavam lá dentro, que a partida iria continuar. Não é? Até porque a informação do comandante da Polícia Militar foi dada dentro de campo para ele, não é? Também dentro de campo. Foi dada ali naquele momento que a partida a situação tinha sido regularizada, não é? E a PM estava a posto para garantir a segurança do jogo. Então, ele já tinha informado que iria continuar a partida. Estranhamente, ele resolve se retirar de campo,
Não é? Eu, inclusive, protestei junto a ele, disse, Klaus, não faça isso, você vai criar uma situação, não é, de maior confronto, inclusive, na hora que você se retira de campo, de animosidade com a torcida que ainda está dentro, não é? Todos vão ficar sem entender o que está acontecendo. Não é? Cara, é muito doido isso, mano. Caralho, bizarro. Quando a sua própria decisão é de continuar a partida, por que você está se retirando de campo? Ele alegou que ia se retirar de campo para olhar umas imagens dentro do vestiário, não é? E quando a gente é chamado, ele vai, não é? Se tranca dentro do vestiário, que é uma área privativa do pessoal da arbitragem, da CBF, não é? Lá dentro, 15 a 20 minutos depois, ele chama o treinador das duas equipes e um representante, um dirigente de cada clube, junto com a polícia militar, e simplesmente comunica. Né? O que eu acho estranho é que ele, quando começou a comunicar, ele foi interrompido pela polícia militar para dizer que, efetivamente, a partida tinha condições de ser retomada. Não é, que a segurança, a situação de normalidade já tinha sido restabelecida, não é, e era possível continuar a partida. E mesmo com essa informação não, com essa colocação bastante objetiva da Polícia Militar de Pernambuco, ele comunica que vai encerrar a partida. Tava bem seguro, o jogo tava bem seguro. Polícia Militar já garantindo bem a segurança do jogo, né? Tava bem seguro, né? Porra, tipo assim, cara, olha, a minha visão, volto a repetir. É porque eu fiquei muito tempo sem falar, só ouvindo aqui, ele tá dando voltas e voltas na mesma parada. A Polícia Militar não fez nada. Ninguém fez nada dos 30 minutos. Tipo assim, pô, cara, não aconteceu isso, tá? Mas, por exemplo, se o policial fala assim, Daron, eu até confundi os ladrões. O Klaus, chegou um contingente aí, mano. Chegou um contingente foda de polícia, tá ligado? Pra dar prosseguimento ao jogo. Só que, tipo assim, invadiu geral, aí a polícia fala, pô, beleza, agora todo mundo saiu. Pode voltar, tá seguro. Mas tá seguro como, irmão? Como? Pelo amor de Deus. Por questões de segurança. Augusto, boa noite. Eu queria que você explicasse qual seria a atitude correta do juiz após o acontecido, o que é que ele deveria ter feito normal pelo que se demanda aí pela CBF. E, claro, a gente já entende o que o esporte quer, mas já teve alguma conversa com o departamento jurídico? A polícia tinha uma corrente ao redor do campo, tinham 20% dos torcedores no estádio. O estádio tinha 20% dos torcedores só. Eu não sei, eu queria. Tipo assim, eu juro por Deus, eu queria entender que segurança é essa que o eu não sei, pô, foi mal, mano, eu não sei quem é esse cara. Que ele alega ter. Tentaram invadir o vestiário do Vasco. Quando o Vasco foi pro vestiário, tá ligado? Sem sacanagem. Eu queria entender qual que é a segurança que tem, sendo que tentaram invadir o vestiário do Vasco, irmão. O Vasco lá dentro. E o que é que o esporte vai pleitear? O que é que espera o esporte nesse sentido? Olha, o árbitro, não é o senhor da partida. Não é? A ele cabe decidir, não é, baseado em informações colhidas, baseados em depoimentos, não é, das pessoas que contribuem para a realização do espetáculo. Ele, com essas informações, ele pode decidir, não é, pela continuidade ou não da partida. Okay. Nós gostaríamos de estar falando para a imprensa, que veio trabalhar hoje aqui, e para a torcida vascaína, mas estamos presos dentro do vestiário aqui da Ilha do Retiro, uma situação constrangedora e perigosa. O vestiário tem duas portas, uma está quebrada, com os nossos baús segurando a porta. Houve uma tentativa de invasão ao vestiário. A gente teve profissionais nossos, atletas e pessoas do nosso staff agredidos após o término da partida. E o árbitro nos convocou para uma reunião, representantes de cada lado, do mandante, do visitante, com a polícia militar presente. E por falta de segurança para prosseguimento da partida, o árbitro deu o jogo por encerrado, uma decisão sensata, para que se evitasse uma tragédia maior. Então o resultado de campo foi mantido e a partida encerrada. Boa noite. Agora, é a opinião de um adolescente de 15 anos do chat contra um profissional que está dentro do vestiário lá. Ele é autoridade, tem autoridade de fato para isso, como assim o fez. Não é? Ele encerrou. Não é o que causa estranheza, a gente tendo o relato, o depoimento, a afirmação da Polícia Militar de Pernambuco que essa partida tinha condições de prosseguir e ele resolve não prosseguir. Com relação a essa pergunta, o que é que ele deveria ter feito? Primeiro, ele deveria ter retornado ao campo, não deveria nem ter saído. Não é? Porque não foi uma questão de falta de energia, não é, que você demanda um tempo maior para voltar ao jogo, não é, de chuva, como a gente já viu, às vezes numa chuva torrencial, o juiz suspende um pouco a partida, espera um tempo para retornar. Não, ele sai do vestiário, não é? Ele não retorna ao campo para encerrar a partida, não é? E nem o Ele queria que o Klaus fosse pro meio do campo, tá ligado? Ele queria... Vasco da Gama retorna... Assim, cara, eu juro por Deus, as pessoas estão achando normal isso, tá ligado?
Vocês estão achando normal isso, cara. O torcedor invadiu o gramado pra dar porrada no jogador porque ele comemorou na frente do torcedor. E as pessoas queriam que o jogo voltasse ao normal. E é isso, tá ligado? As pessoas estão achando normal. Volto a repetir. Vocês não estão nem aí pra segurar essas pessoas. O torcedor do esporte só queria 3 pontos. Eu também queria 3 pontos. Tá ligado? Não tá nem aí, pô. Não tá nem aí pra segurança de ninguém. Só queria ganhar o jogo. Acabou. Tá ligado? Essa que é a verdade. Ele também é assim. É isso, pô. Ao campo. Tá ligado? E o Vasco não é mocinho da história também, né? Ah, não, o Vasco tá preocupado com as vidas, não sei o quê, não sei o quê. O Vasco se protegeu, camarada. Não é papel do Vasco ir pro enfrentamento, cara. Não é papel do Vasco, desculpa. Não é papel do Vasco, bicho. Tá ligado? O torcedor que cobra esse papel do Vasco é lunático, mano. O cara queria que o jogador do Vasco voltasse, subisse o vestiário de volta pro jogo e falasse, não, vamos jogar. Mano, caralho, tá ligado? Desculpa, é loucura, mano. Os caras invadiram pra pegar o cara de porrada. Porra, não dá, mano. O Vasco, porque o certo... E tipo assim, tinha 20% de torcida no estádio. Quantas pessoas tinham no estádio? Quantas pessoas tinham no estádio? É seguro pra esse cara, é seguro pro jogador, pro Raniel, é seguro pro Raniel estar no gramado ali? Porra, mano, foi mal. Não dá, mano. É uma loucura, pô. É loucura. Porra. Eu queria entender quando é que a gente normalizou essa porra. Não, invadiu pra dar porrada no jogador. Aí, pô, beleza, não conseguiu porque o time do Vasco voltou pro vestiário. Espera um tempinho, a galera volta pra arquibancada e depois recomeça. Ah, não pegou em ninguém. Pô, nem deram porrada em ninguém. Raniel, tá bem? Tomou porrada? Alguém tomou porrada aí, galera? Ó, vamos voltar pro segundo. Vambora, tem mais 5 minutos aqui, vambora. Encerrar a partida com as duas equipes dentro do campo. É isso que ele queria. Ele teria que ter feito isso. Estranhamente, ele encerra a partida dentro da sua sala, com o Vasco da Gama no seu vestiário. Apenas o Sport Clube do Recife com seu elenco, comissão técnica dentro do campo. Augusto. Vamos aguardar agora. Primeiro a gente tem que aguardar a súmula da partida. Vamos ver o que é que vai ter na súmula. Vamos ver a manifestação da CBF. Vamos conversar com o jurídico do clube. É uma coisa que aconteceu agora há pouco. A gente está analisando ainda todos os procedimentos que poderão ser adotados. Não, era sobre isso, né? As medidas que vão ser adotadas. Então eu ia deixar uma pergunta para o Yuri, se ele puder responder, que foi uma coisa que aconteceu no campo. Eu vi o presidente do esporte conversando com o Jorginho, técnico do Vasco, e ele falou algo para o presidente do esporte, a gente de longe não ouviu, que o presidente ficou revoltado. Eu queria saber o que foi que houve naquela discussão, o que foi que... E de novo a minha pergunta. E se a invasão acontecesse antes de bater o pênalti? Amigo, não aconteceu. Beleza? Se a minha avó tivesse 2 rodas e ela numa bicicleta, você está querendo justificar violência, justificar agressão. Você é um animal igual os caras que invadiram, que chutou uma mulher no chão. Você é igual a esse cara. Você acha que 3 pontos valem mais do que a segurança das pessoas. Desculpa, irmão. Tá ligado? Você está criando uma situação irreal, hipotética, impossível e que não aconteceu para justificar agressão. É isso. Tá ligado? A verdade é essa. Te dói? Dói? É verdade. Tá ligado? É isso. Porra, é isso. O Jorginho falou que tiveram ali algumas discussões. É uma inversão de valores tão bizarra que você está criando uma parada que não aconteceu. Já acabou há 5 horas o jogo. Mas você está criando uma parada que não aconteceu para justificar a violência. Tá ligado? É isso. Tá ligado? Entre você e o técnico do Vasco, por exemplo. Boa noite. O técnico do Vasco, ele tem por hábito, né, ser sempre o pastor, né? Eu não estou aqui querendo trazer nenhuma questão religiosa, longe disso, mas ele se mostra sempre o santo, mas ele é o lobo em pele de cordeiro. E ele chegou com uma conversa mole, dizendo que era pai de família, avô, e que aquilo era um absurdo, não sei o quê. E eu disse a ele que quem começou a confusão tinha sido um atleta dele que jogou uma cadeira em direção... Eles realmente, cara, juro por Deus, cara, vamos lá, é muito surreal pra mim. Cara, vou botar de novo, cadê? Vou de novo colocar, ó. A torcida, a confusão tinha sido um atleta dele que jogou uma cadeira em direção à torcida. Vou de novo colocar aqui. Eu vou de novo colocar aqui. E tá falando desse cara aqui, tá? Tá falando desse cara, tá? Vou colocar de novo, que talvez... Né, que tinha, inclusive mostrado a genitália para a torcida também. Botou o pau pra fora. Ele que não viesse com aquela conversa mole pra cima. E ele protestou, dizendo que não foi. Eu disse, foi sim. Aí começou a discussão. Os únicos 2 caras que viram o pau do Raniel foi esse cara e o outro cara. Os 2 caras viram o pau do Raniel. Ninguém mais viu o pau do Raniel.
Na Globo mostrou a comemoração, não botou a pau pra fora, não mostrou o saco pra ninguém. Ninguém viu essa porra. Só viu ele lá, pá, caralho, porra, não sei o quê. Eu sou o Raniel, eu sou uma merda. Fiz um gol de pênalti aqui, porra, mas eu entreguei o gol pro Sport. Eu já já não gosto da figura dele. Eu também não. Então a gente começou a gente concorda nisso aí. A bater boca. E também acho que com o auxiliar técnico dele, uma pessoa lá do staff do Vasco. E batemos boca também aqui na porta do árbitro. Somente isso. Yuri, boa noite. O Sport teme, de alguma forma, O Sport teme, de alguma forma, uma perda de mando de campo para partidas da próxima temporada ou até mesmo do último jogo que o Sport ainda tem na ilha, ou o Léo não se vê como culpado pelas atitudes que aconteceram hoje? Como o vice-presidente Augusto Carrera falou... é o vice-presidente. Nós temos que analisar o que é que o árbitro vai relatar, né, na súmula e fazer a nossa defesa, né? Eu acho que a torcida foi provocada, né, pelo atleta vascaíno, mas a gente tem que fazer nossa defesa, fazer, né, tudo que for possível para poder evitar essa punição, né, ou uma possível punição, né? É cedo para que a gente possa decidir alguma coisa, ou nem decidir, né, a gente achar alguma coisa, mas... Se por acaso for relatado alguma coisa, a gente vai tentar defender da melhor forma possível. Assim, ele não vai falar ele não vai falar nunca que a torcida tá errada, tá ligado? Ele vai até insinuar que ele vai ser punido, mas ele não vai falar que os caras erraram, pô. Boa noite, presidente, né? Desejar aqui que eu esperava que o Sport terminasse a partida vitorioso. E como é que fica... Para nós fomos vitoriosos. Isso. E como caralho, é que aí. Ganhou o jogo, levou cadeirada do jogador do Vasco. O que aconteceu no jogo de hoje? O torcedor do Sport foi atingido por uma cadeira, venceu a partida. Raniel mostrou o peru. Agora, a cabeça do seu elenco, o senhor vai conversar com o treinador, vai conversar com a equipe para ver como é que vai continuar o campeonato? Como é seu nome? João. Nosso vice-presidente Augusto Carreras, né, fez aí uma belíssima fala, né, para os atletas, e aqui ele também colocou: esse jogo não está jogado, né? Nós temos 3 partidas, nós vamos jogar para ganhar as 3 partidas, tá certo? Obviamente, nós temos agora que torcer, né, para alguns resultados, e isso aí. E nós vamos fazer isso, né? O campeonato não acabou. Pelos resultados dos outros. Até porque em todos os jogos do Vasco agora, o Vasco joga. Esse é o pior problema da sequência do Vasco agora. E nós vamos ter que fazer o nosso, tá? O nosso grupo é um grupo comprometido, né? Eu já disse isso várias vezes para a imprensa. Eu tenho muito orgulho do nosso grupo, desde o ano passado, apesar de a gente ter sido rebaixado do ano passado, mas é um grupo muito profissional, muito comprometido. E ao longo desse ano, apesar da gente ter oscilado muito, né, e a gente teve muito problema enfim, ao longo do ano, né, com comissão técnica e tal, mas é um time muito aguerrido, muito comprometido. Já visto o que a gente viu hoje dentro de campo, né, a gente não perdeu uma dividida, a gente não perdeu, né, o time ganhando todas. Então eu não vejo que a gente vá ter problemas nessas 3 partidas seguintes, né? Agora temos três grandes equipes a serem batidas pela frente, mas buscaremos motivá-los, né? Continuaremos, tanto eu, Augusto, Jorge e todo o nosso staff, junto deles para manter essa motivação, né? Muito próximo deles, né? Porque eles gostam disso. Augusto, boa noite. Não é a primeira vez que a gente está vendo a diretoria do Sport ter que vir aqui ou em outra coletiva que seja para falar da questão de arbitragem. Não é a primeira vez que o clube faz protestos, e a gente já viu o clube ir até a CBF algumas vezes, fazer reunião, solicitar áudio do VAR, enfim, esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que a gente está vendo, provavelmente a gente vai ver de novo, porque você já falou que o clube vai se reunir para judicialmente buscar alguma solução para o caso.
ao sentimento de tantas vezes vocês tentarem ir até o Rio de Janeiro, procurar, volta para o Recife, talvez com aquela esperança de que agora as coisas vão caminhar e, de novo, as coisas continuam acontecendo. O que pode ser feito de diferente? Porque a impressão que dá, e não por culpa de vocês estão indo no limite até onde vocês podem, mas a impressão que dá é que não está surtindo efeito esses protestos. Caralho, mas papo reto, jornalismo é pica, não tem jeito. Porra, os caras realmente, caralho, é muito doido, mano. Na verdade, assim, isso também tem um outro lado, né? Pergunta do paparazzo rubro-negro do esporte, pô. Isso não nos dá ânimo para ir brigar. Né? Acho que quando você tem, né, briga com uma força tão forte por trás, uma força obscura, né, isso te dá mais motivação também para continuar brigando. Nós vamos continuar brigando. Né? Aquilo que eu falei até antes, se você tivesse uma clareza de uma decisão judicial onde você pudesse buscar, né, até porque você envolve, além do dano material, você envolve o dano, além do dano moral, você envolve o dano material, a questão financeira. Se você pudesse processar quem te prejudicou, seria o ideal. Não é? Quando eu digo processo, na esfera civil, na esfera penal, na justiça comum. Não é? Quando você tem erros desse tipo, talvez a gente tivesse um pouco mais de responsabilidade, não é? Com um evento que mexe com o sentimento de torcedor, que mexe com alto investimento, que mexe com o profissionalismo de atletas, de comissão técnica, de dirigentes que estão aqui no dia a dia trabalhando, não é? Para buscar um espaço melhor dentro do futebol brasileiro. Não é? Isso muitas vezes você tem um misto de decepção, mas um misto de que essa luta não pode parar. E ela não vai parar, não. Quantas vezes for necessário a gente ir à CBF, não é? Ou qualquer outro órgão que o esporte possa protestar, buscar seus direitos, nós vamos. O esporte não vai medir esforços. Não é? O esporte não vai querer ser prejudicado. Não é? Lógico que você vê o esporte prejudicado claramente num jogo como hoje. Você não volta atrás. Você não tem como voltar atrás. Depois que ele marcou o pênalti, não adianta reclamar. Não dá porque ele não vai voltar atrás. Depois que o gol saiu, não vai voltar atrás. Mas você tem que estar lá. Foi gol? O presidente foi o que o esporte ganhou? Está mostrando a sua indignação. Não é? Que você está sendo ali prejudicado, claramente. Não é? E a gente vê, não é, outros sendo beneficiados em detrimento, não é, daquilo que você tem feito do bem, daquilo que você tem feito com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação. Não é? E aí vem, não é, as pessoas que se acham no comando do futebol, que podem decidir o destino, que podem beneficiar A ou B, não é? E tomam decisões como essa que aconteceu hoje. Caralho, cara, papo reto, eu tô chocado, mano, papo reto. Os caras são os terraplanistas da bola, uma madeira de piroca do futebol. Doideira, cara. Não, tipo assim, caralho, bizarro.